contra o comportamento. Esse foi o principal motivador da positivação da norma no Brasil. A sociedade elitista. Dos crimes conexos ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas, eu até coloquei a seguinte frase, ele não subsiste por si só. Não existe o crime de tráfico de drogas sozinho. Nós até temos pessoas reclusas por tráfico de drogas. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o tráfico de drogas não existe por si só. Necessariamente ele tem que matar, necessariamente ele tem que corromper, necessariamente ele tem que formar quadrilhas, necessariamente ele tem que se armar. O tráfico de drogas, ele é um crime, que eu defendi na minha tese, um crime espinhel. Para quem não conhece, o espinhel é aquela forma de pescaria que um vem trazendo outros anzóis. Copiando o fracasso alheio. O Brasil fez a mesma coisa que os Estados Unidos já haviam feito anteriormente, copiando um fracasso alheio. A lei seca americana, ela é conhecimento notório que ela foi implantada com especial fito de coibir o uso de álcool nos Estados Unidos. Contudo, a lei, assim como no Brasil, não coibiu a demanda não deixou de existir. E onde tem demanda, tem alguém disposto a atender essa demanda a um preço módico, logicamente superfaturado. Produto vai ter esse custo de corrupção, esse custo dos crimes conexos embutido no valor do produto. E uma garrafa de uísque, com certeza, ela tinha, quando se adquiriu a garrafa de uísque no mercado paralelo, no mercado negro, naquele produto estava embutido ali o valor de outros crimes conexos. E assim, e não é diferente do Brasil. Quando se compra uma bagana de maconha, ou de cocaína, ou de qualquer outra substância, naquele valor que está pagando, está embutido ali o custo de todos os outros crimes conexos. E esse poder, esse crime paralelo que se forma em torno dessa demanda, que ele precisa se armar, ele precisa corromper, ele precisa matar, ele vai virando realmente um poder paralelo. E nos Estados Unidos nós temos uma figura bem conhecida, chamada Al Capone, que era o principal líder de uma gangue, que eram os gangsters dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, analogicamente, nós chamamos de facções, onde nós temos os Fernandinhos Beiramar, onde nós temos diversos chefões do tráfico. Não era diferente, nós fizemos a mesma coisa. Criamos uma política proibicionista, o mercado por si só não deixou de existir, e por conta disso, as pessoas iam buscar no mercado negro um produto superfaturado, bem mais caro, bancando outros crimes e criando um verdadeiro poder paralelo, que matava juízes, matava policiais, matava promotores e matava quem estivesse no seu caminho. E aqui no Brasil não está sendo diferente. Juízes, promotores, delegados estão morrendo, as autoridades não são respeitadas por esse poder paralelo. O crime aqui manda fechar a escola, manda fechar o hospital, manda fechar o comércio. O Brasil está de joelhos para o poder do tráfico. Ao final, não se pode deixar de fazer as seguintes observações. Primeiro, em contexto, não se dissocia o ser humano das drogas em nenhum momento da linha evolutiva humana. Segundo, não é a mera positivação, a letra fria da lei, que vai regular a demanda. Não basta escrever no papel, está proibido, e as pessoas amanhã vão deixar de utilizar. Isso é utopia. Terceiro, as forças de segurança já perderam a guerra. Estima-se que se apreenda 1% das drogas que realmente circulam. 1%. Os custos são altíssimos. As mortes causadas pelas guerras são infinitamente superiores às mortes causadas pelo uso. E nós vamos chegar lá. E o crime organizado, ele tem colocado a sociedade de joelhos. Ok, passando agora para a análise da lei brasileira. Antes da lei 6368, existiam outros dispositivos e espaços que tratavam do tema, contudo não com essa visão que nós temos hoje dessa política proibicionista. Existiam alguns dispositivos que regulavam, mas tratavam às vezes como medicamentos, regulavam eles como se fossem farmacológicos, mas política proibicionista, tal qual conhecemos, foi inaugurada no Brasil através da lei 6368. E essa parte é interessante nós parar para pensar no contexto que ela foi criada. O contexto era um governo de ditadura militar,
O mundo estava em plena Guerra Fria, havia uma espécie de risco comunista à espreita, tentando tomar o Brasil, e um período de ebulição por lutas dos direitos individuais e sociais. E havia também um movimento estudantil que naquela época era bem acalorado. Ora, o governo militar, ele era movido por um tripé da economia que alguns economistas chamam de maravilha da economia, que foi na década de 60. Ok, mas para garantir essa produtividade, o Estado tinha que manter cativa a sua população e tinha que unir as empresas multinacionais, o grande capital nacional e essa ordem no Brasil. E foi por isso que o governo militar, vendo que essa atividade de uso de drogas era subversiva, taxou logo de criar uma lei que visasse proibir para manter a sociedade cativa. Agora, a parte que mais me chamou a atenção também, quando eu estava levantando esse assunto, é que um assunto de tamanha importância, nunca nos dias de hoje chegaria sequer a votação em plenário para se tornar uma lei, sem antes passar por uma ampla discussão para a sociedade. Pedagogos, educadores, sociólogos, assistentes sociais, essas pessoas nunca, em dias atuais, deixariam de ser ouvidas em audiências públicas, mas não, naquela época foram 4 pessoas. Um grupo de trabalho, eu quero colocar aspas, grupo de trabalho, formado a partir de 4 pessoas. Um juiz, um delegado de Polícia Federal, um médico psiquiatra e um professor de Direito Penal. Essas 4 pessoas se denominaram grupo de trabalho e montaram toda a estrutura da lei. Não teve discussão com a sociedade. O objetivo principal era o quê? Era colocar as forças de segurança para varrerem aquilo que se olha como escória da sociedade para debaixo do tapete. Assim como foi feito nos Estados Unidos. Quanto ao princípio da legalidade e da constitucionalidade, basicamente, eu tirei os meus pontos de vista aqui em cima de uma decisão do juiz do Distrito Federal, que não convém nem citar nomes agora. Ok, nós temos que entender que a lei de drogas ela é uma norma penal em branco. Ela carece de um ato normativo que venha de complementar para dizer quais são as substâncias. Porque a lei só diz, é ilícito traficar, grosso modo. Mas quais são as drogas? Vem um ato normativo, que é uma portaria da Anvisa, portaria número 344 da Anvisa, número 344, que relata quais são as substâncias. E aí vem o primeiro problema. Se é um ato administrativo, carece de legalidade, tem que ser calcado numa lei, e existe a lei, que é a 11.343. Contudo, carece de motivação e fundamentação. Essa é a principal crítica dos juristas. A lei, ela coloca determinadas substâncias, a portaria coloca determinadas substâncias e não motiva. Não diz por quê. E esse é o principal argumento dos juízes, dizer, opa, esse ato é invado de ilegalidade. Ele não motivou por que o THC está nessa lista. Não existe justificativa. Quanto à sua inconstitucionalidade, essa sentença foi interessante porque o juiz ele se baseou principalmente no princípio da razoabilidade e no princípio da dignidade da pessoa humana, como não poderia deixar de ser. Ele achou, na exposição dele, ele colocou que como pode haver coerência ser liberado por substâncias que causam tanto ou mais mal e produtos que não causam tanto mal serem proibidos. No caso, é uma sentença de uma pessoa que estava sendo presa por portar maconha. E ele considerou a lei não só ilegal por falta de motivação, mas inconstitucional por ferir o princípio da proporcionalidade. O álcool mata, nós veremos muito em breve, bem mais do que determinadas substâncias, e ao contrário, são veneradas pela nossa sociedade. Veneradas. Quero chamar a atenção para essa pessoa, Alexandre Tomás. Alexandre Tomás é uma pessoa que foi acometido de câncer e no tratamento dele, ele recebeu orientação para fazer o uso de maconha para amenizar aquele mal-estar da medicação, da quimioterapia. E ele, como não queria ir na boca de fumo, comprar droga, ele foi para o sítio, plantou maconha no sítio dele. E lá ele plantava e consumia a sua maconha. A polícia militar invadiu o sítio, prendeu, e ele foi flagranteado por tráfico
entorpecentes, no artigo 33, na época de 98, então foi na lei antiga, na 6368. Mas ele foi flagranteado por tráfico de drogas. Eu tenho que chamar a atenção para uma situação. Isso aqui é o trecho da sentença, eu não vou ler toda, mas nós temos que chamar a seguinte atenção. A lei de drogas, como toda lei, ela tem que tutelar um bem jurídico. Ela visa tutelar um bem jurídico. E qual é o bem jurídico que ela está protegendo a lei de drogas? Disse a saúde pública. Mas nós não podemos esquecer do princípio da ofensividade e da lesividade. Qual foi o bem jurídico que esse cidadão, ao plantar maconha para o seu próprio consumo, ele ofendeu? Ele ofendeu a saúde pública? Está claro que não. Dentro da resposta à acusação desse cidadão que tinha sido flagranteado, a interessante tese dos advogados foi se basear em cima do direito de dispor do próprio corpo. As pessoas têm direito de se lesionar, colocar piercing onde quer que quiserem, tem direito de colocar largada na orelha, tem direito de se suicidar. Suicidar não é crime. Eu posso suicidar. E se eu não conseguir, não tem punição jurídica, não tem punição nenhuma. Mas, olha que interessante e que incoerente. A lei, ela proíbe eu de dispor do meu próprio corpo, de usar qualquer substância que eu quiser. Eu não posso. E a pergunta que nasce é: até que ponto o Estado pode se imiscuir na nossa liberdade individual? Até que ponto o Estado pode dizer o que você pode, o que você deve ou o que você não deve fazer? Sob o nosso ponto de vista, sob o ponto de vista do trabalho, nós entendemos que o Estado pode regular relações sociais a partir do momento que eu estou dispondo com outra pessoa. O que for concernente somente a minha pessoa, compete somente a mim. Falei do bem jurídico e a pergunta era justamente essa. A conduta desse cidadão ofendeu a saúde pública? Onde? E vou falar da incoerência. Esse dado eu trouxe dos Estados Unidos porque eu não tinha o dado do Brasil, mas dá para a gente fazer um bom parâmetro. Mortes anuais por uso de substâncias nos Estados Unidos. Álcool, 79 mil pessoas. Tabaco, 440 mil pessoas. Aspirina, 8 mil pessoas. Maconha, 0. Qual é a coerência de um único desses aqui ser proibido de ser a maconha? Onde está a coerência em relação à saúde pública? Onde está a coerência? Se se queria se proteger a saúde pública, onde está a coerência em proibir essa planta que nunca matou ninguém devido ao uso? Pergunta interessante: por que o tráfico de drogas seduz? Por que tem sempre jovens dispostos a entrar no tráfico de drogas? Recentemente, na campanha eleitoral do Rio de Janeiro, um certo candidato a governo do estado soltou a seguinte frase: PM morto, farme outro. Essa lógica insana é a mesma lógica do tráfico de drogas. Quando morre o vapor, promove o fogueteiro para vapor. Quando morre o gerente da boca, promove o vapor. E quando morre o fogueteiro, contrata qualquer outro neguinho para fazer o trabalho dele. A lógica é essa: o crime não vai parar. As mortes não vão parar. Por que tem sempre gente disposta a preencher essas fileiras? A resposta é muito simples. Eu trouxe um dado de Manaus só para a gente tentar raciocinar números. Em Manaus, só em Manaus, o tráfico de drogas movimenta 1,5 bilhão de dólares só na cidade de Manaus. 1,5 bilhão de dólares. Vamos converter isso para reais, cerca de 4 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, o orçamento do Estado é de 16 bilhões. Para pagar todo o funcionalismo público, todas as despesas do Estado, 16 bilhões. Mas somente o tráfico de drogas, ele movimenta 4 bilhões. Uma explicação bem plausível de por que sempre vai ter um jovem negrinho pobre disposto a entrar no tráfico de drogas. Porque por falta de opção, ou até às vezes por achar uma opção mais fácil e por ser rentável, ele estava disposto a correr o risco de ter a sua vida ceifada nessa guerra insana. Isso, tirei do jornal A Crítica, tem cada vez mais garotos da sociedade média, não só pobres, entrados no mundo do tráfico. Não é incomum pegarmos jovens de classe média e até alta envolvidos no tráfico de drogas. As prisões são astronômicas.
meia tonelada, 200 quilos, 300 quilos, as quantidades são assim. Essa frase eu tirei muito interessante, que é dos Racionais MCs. Viver pouco como rei ou muito como no Zé. Os jovens estão dispostos a viver pouco, ainda que seja com um pouco de ostentação, com dinheiro, com armas, mas que eles tenham, apesar de brevidade, mas que eles vivam uma vida intensa. Isso é comum na cabeça desses jovens. Essa imagem também é retirada de internet. Nós verificamos 4 crianças e 5 fuzis. Rapidamente aqui nós avaliamos que tem na mão desses garotos daqui 100 mil reais em armas. O tráfico de drogas é muito rentável. Nós temos 100 mil reais em armas aqui. Cada arma aqui vai custar cerca de 15 mil dólares. Dependendo do modelo, não dá para verificar a olho nu. Mas nós temos 100 mil. E não pense que essas crianças posaram somente para foto. Não pense que elas não estão envolvidas. A nossa sociedade está caminhando para isso. Morte em números. Isso aqui é uma parte muito interessante. A morte como uma mola propulsora da violência. Esse gráfico, talvez não dê para os senhores enxergarem, mas ele data de 1980 a 2010. São 30 anos. Essa escala começou a ser utilizada, ou seja, 4 anos depois da implantação da Lei 6368. Perdão, me avisar que eu não terminei o tempo. Você permite? Está quase, mais 5 minutos. Ok. Fique à vontade. Se nós analisarmos o gráfico, ele está em escala crescente. De 1980 a 2010, nós tivemos um aumento na taxa de mortalidade, na taxa de homicídios, perdão, no Brasil, na ordem de 248%. É coincidência ser no mesmo período de implantação da política de drogas? Será que é coincidência? Implantou-se a política de drogas e a taxa de homicídios começou a aumentar. A nossa população carcerária, a tendência é a mesma. De 1990 a 2012, esse gráfico eu puxei do Instituto Avante Brasil, que é do Luiz Flávio Gomes, mas eu tenho outros estudos que também datam de 1980. E é interessante, nós analisamos o seguinte: tinha uma musiquinha da década de 70 que dizia 90 milhões em ação para frente do Brasil. Em 1970 o Brasil tinha cerca de 90 milhões de habitantes. Hoje nós temos 200, praticamente a população aumentou. Logicamente a população carcerária, se fosse seguir a regra, teria que ter dobrado. Não, ela sextuplicou. Hoje nós encarceramos quase 600 mil pessoas. Nós temos encarceradas. E eu puxei esse gráfico para nós termos uma melhor visão do problema. Talvez não dê para enxergar, mas 25,5% da nossa população carcerária está reclusa pelo crime de tráfico de drogas. Contudo, eu quero voltar lá no que eu disse atrás. O crime de tráfico de drogas não subsiste por si só. Nós temos 25% cumprindo pena pelo ilícito penal tráfico de drogas, contudo, 19% que está relacionado a roubo qualificado, a roubo simples, a furto simples, eles têm de forma indireta a participação no tráfico de drogas. Pessoas que estão ali figurando como homicídios, 7,7% das pessoas, na verdade, eles simplesmente não mataram, mas mataram porque estavam em envolvimento com o tráfico de drogas. Não existem pesquisas oficiais, mas estima-se que 60% da nossa população carcerária tenha envolvimento direto com o tráfico de drogas. Resumindo, se nós temos 600 mil pessoas reclusas, 6 vezes 6, 36, 360 mil pessoas estão de alguma forma relacionadas ao tráfico de drogas reclusas atualmente no Brasil. Quanto custa isso? Não só em reais, mas em vidas. Talvez essa seja uma das partes que eu considero mais importante no meu trabalho. Quanto custa isso? Custou, em 2012, 258 bilhões, somados os gastos federais e de todos os estados. Sendo que desses 192 bilhões foram com gastos, custos sociais, relacionados a pessoas que foram passar por hospitais, que tiveram afastamento do trabalho, 192 bilhões. 61 bilhões com custo de segurança e 4 bilhões e 900 milhões relacionados à política penitenciária. Agora aqui foi uma das partes que mais me chamou a atenção, que eu creio que seja a cereja do bolo do meu trabalho. Eu nunca imaginava que eu teria esse dado. E analisando o SIM, que é o Sistema de Identificação de Morte, editado pela SBS, Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, eu descobri que 1.166.000 pessoas morreram em 2012. Dessas, 0,7 morreram por uso
de drogas. 8.200 pessoas. Só que eu disse drogas, eu não disse drogas ilícitas. Dessas 8.200 pessoas, cerca de 90% morreram por ingestão de álcool. E 6% morreram por ingestão de tabaco. E somente 4% dos 0,7% morreram por uso de substâncias ilícitas. Aí sim, o termo comumente chamado drogas. E esse número representa 0,028% do todo, do 1 milhão e 100 e poucos milhões. Então, eu cheguei à seguinte conta. Morrem no Brasil, pegando o número de 1.166.000 pessoas, fazendo a proporção, morreram 331 pessoas em 2012 por uso de substâncias entorpecentes ilícitas. Mas não quero deixar de chamar a atenção para o número de homicídios ocorridos em 2012. 53.054 pessoas morreram assassinadas. Contudo, estima-se que 2/3 dos homicídios estejam relacionados ao tráfico de drogas. Fazendo a devida proporção, o tráfico de drogas matou 35.369 pessoas, cerca de 100 vezes mais do que o uso. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a política proibicionista implantada pela lei de drogas mata 100 vezes mais pessoas do que se nós permitíssemos usar. Se hoje permitíssemos usar, talvez nós eliminaríamos esses 35 mil e suportaríamos aquela outra baixa. É um ponto de vista que a sociedade tem que pensar. Qual baixa é aceitável? E lógico, depois de pensar tudo isso, vem a pergunta, lógica, mas de todo esse embaralho que nós estamos, existe uma saída para a problemática? O mundo inteiro está pensando nisso. Não é só o GC Leonel, não é só a UFAM, o mundo inteiro. Tanto que o estado do Colorado já legalizou, o Uruguai já legalizou a maconha, e o mundo tem buscado alternativas, porque é público e notório que a política proibicionista ela é fracassada. E logicamente nascem aquelas pessoas, aqueles argumentos contrários à legalização. Estou no último slide, tá, professor? Não, para mim está sendo um prazer, cara. Obrigado. Os principais argumentos contrários à legalização. Meu estudo, ele é técnico e científico, me baseei em pesquisas e me baseei em referências bibliográficas. Contudo, a maioria dos argumentos contrários, eles são do simples achismo. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. O principal argumento é de que o consumo vai aumentar excessivamente. Se legalizar, o consumo vai aumentar. Não existe pesquisa que demonstre isso. Pelo contrário, foi feita uma pesquisa no Reino Unido, onde 84% das pessoas disseram categoricamente: não passarei a usar se for legalizado. 14% disse talvez, e 1% disse com certeza. A grande verdade é que esses 15% que ficaram entre o talvez e o sim com certeza, a maioria já está fazendo uso, porque estima-se que cerca de 6% da nossa população faça uso, ainda que de vez em quando, de substâncias entorpecentes ilícitas. Porque se for considerar nesse bojo as listas, ultrapassa os 50%, chegando próximo dos 60%, quando se coloca o álcool e o tabaco no meio. O índice de violência vai explodir. Pelo contrário, nós vamos quebrar aquele círculo vicioso que está instalado no Brasil, onde facções mandam fechar a escola, onde facções mandam matar juízes, onde facções mandam matar defensores públicos federais. Nós vamos quebrar essa espiral, porque o tráfico de drogas só existe porque é rentável. Vejamos o que aconteceu nos Estados Unidos. Quando legalizou o uso do álcool, o que aconteceu com os gangsters? Quebraram. Mas aí vem o segundo argumento. Mas o traficante vai migrar para outro tipo de crime. Ele tem arma e vai fazer assalto, verdade. Provavelmente vai haver uma curva de hipérbole. O que seria essa curva de hipérbole? Determinados crimes contra o patrimônio provavelmente teriam um aumento, mas a polícia que leva banho, que apanha, que perde feio para o tráfico de drogas, só prende 1%. Já no crime de roubo, a polícia identifica e prende muito mais do que se imagina. Só para você ter ideia, se eu te pedir para me disser o nome de 5 chefões do tráfico nacionais, o senhor não demora 30 segundos. Mas se eu disser assim, me diga o nome de 2 grandes assaltantes nacionais, o senhor vai parar para pensar. O custo de
manutenção do centro de tratamento vai ficar muito caro. Eu acabei de falar que o custo social da violência está em 192 bilhões. Ora, eu falei que 6% da nossa população faz uso de substância entorpecente, e desses 6%, somente 3% são ditos abusadores. Somente 3%. 3% dos 6% são ditos abusadores, aqueles que não conseguem controlar o consumo. Existem diversas pessoas que fazem uso de maconha, existem diversas pessoas que fazem uso de outras substâncias e não se excedem. Nós temos que tirar aquela visão de que todo mundo que usa são abusadores. Drogas viciam, é verdade. Em nenhum momento os senhores me viram falar que droga é bom. Não. Eu estou dizendo, droga é ruim. Mas a política proibicionista tem trazido dano muito maior para a sociedade. Esse é o ponto de vista. E ainda tem argumentos que são eivados somente de paixão, sem nenhum embasamento científico. Só quem tem um drogado da família sabe o que é passar por isso. É muito comum escutar isso também quando você vai fazer pesquisa de campo. Realmente, o seu problema não tem que ser meu. Se você tem um parente, um problema com entorpecente, é problema dele e da sua família. Não tem que ser meu. Agora, quando estamos numa política proibicionista, é problema de todo mundo. Eu faço a comparação com o trânsito. Duas pessoas se batem, amassazinho, aí para o trânsito, vira problema de todo mundo, que era para ser problema só dos dois. A política de tráfico de drogas está dessa forma. Um problema que era para ser de saúde pública, era para ser tratado por psicólogos, era para ser tratado por profissionais de saúde, virou problema de segurança pública e é tratado com fuzil. Vai morrer muita gente por conta do consumo de drogas. Outra falácia, acabei de provar, 35 mil pessoas morrem por conta da proibição, 331 pessoas morrem por conta do uso. A disparidade está muito grande ainda. E quem iria regular o consumo? Agora é um X da questão. Sim, o meu trabalho não pretende apontar essa saída. Tem que ser um trabalho feito com o olhar de saúde pública e não com o olhar de segurança pública. Não é bala, não é fuzil que vai tratar dessa questão. Quem vai tratar dessa questão são educadores, são sociólogos, psicólogos, assistentes sociais. Um olhar de segurança pública, um olhar de saúde pública e não um olhar de segurança pública. Por fim, quero deixar bem claro que em nenhum momento saiu da minha boca, se saiu eu pedi desculpa, que eu usei a palavra liberar. Liberar e legalizar são coisas distintas. Liberar é quando o Estado vira as costas, tipo chá de camomila, o Estado vira as costas. Agora, legalizar é o Estado chamar para si, mas chamar para si, regular o uso, regular o mercado, com leis efetivas que olhem sob um enfoque de saúde pública. Concluindo, a lei é ineficaz para cumprir o seu sistema. Ela foi idealizada para coibir o tráfico e o uso. E nos últimos anos foi evidenciado que o consumo e o tráfico aumentou. A minha sugestão e a minha conclusão é de que essa lei deva ser revogada em todos os seus termos e editada uma nova lei de drogas, contudo, com enfoque de saúde pública. Essa é o meu posicionamento. Por mais, eu agradeço me colocar no dispor. Na sequência, na forma regimental, passo primeiramente a palavra ao nosso caro amigo, um colega, direto professor Vitor. Primeiro, José, parabéns, foi um prazer. Deixa eu primeiro fazer uma observação técnica, entre aspas. A problemática que eu tenho elaborado, né, no sentido de fazer uma pergunta decisiva, né, no sentido de transformar o problema numa pergunta. Isso, tecnicamente, digamos, né, é o eixo de uma problematização para termos de estudo científico na universidade. Essa pergunta, ela foi respondida com referenciais teóricos que ultrapassaram o positivismo jurídico. O positivismo jurídico, porque às vezes a gente confunde o positivismo normativista, né, porque, por exemplo, a teoria tridimensional que ultrapassou o positivismo normativista também é positivo. Não é essa a questão. Que ultrapassou o normativismo
que eu acho que o normativismo transformou o século XX no século de justiça e sangue, né? E você buscou referenciais históricos e antropológicos, né? Respondeu a problemática com esse perfil. Terceiro, levantou dados estatísticos muito interessantes, muito profundos, né? Para justificar os seus pontos de vista, né? E, por fim, apresentou sugestões que, para ultrapassar esse problema muito sério dentro do século XX. Então, nesse sentido, eu quero parabenizá-lo por ter colocado os ingredientes corretos dentro da forma, né? O normativismo, ele conseguiu até burocratizar o conhecimento. Muito mais importante, e você não cair nesse ponto, muito mais importante do que o conteúdo, é você colocar os ingredientes, o fermento, o trigo na forma, né? Agora, esta forma foi normatizada, até as normas técnicas para fazer uma bibliografia, enfim, ela está normatizada. A Escola de Frankfurt faz um trabalho sobre isso, o Habermas mostra o quanto isso é danoso para a profundidade e para a cultura do pensamento. Então, parabéns nesse sentido. Tecnicamente, você fez um grande trabalho, não muito preciso ser professor, e quero parabenizar. Agora, quero fazer uma outra observação que eu acho pertinente. E eu não vou fazer nenhuma